Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje está recheado de coisas altamente produtivas e há um assunto que acredito que vai despertar a tua curiosidade. Você já ouviu falar no Detox K? Nós vamos conversar com uma profissional aqui, ó, de altíssimo nível, mas é claro, nós teremos também um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Kátia Guiar. Ela é biomédica, especialista em estética avançada e criadora do Detox K. Doutora, é um prazer ter aqui conosco a sua presença e, mais uma vez, muito obrigada pela honra. Prazer é todo meu, Raíra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu espaço, conversando um pouquinho sobre o Detox K e a estética. Doutora, fala um pouquinho pra gente como que iniciou a sua carreira profissional. Por que a biomedicina? Como que foi essa paixão pela estética avançada, enfim. Então, Raíra, a minha história, a carreira profissional, começou no ano de 2000, né? Quando eu ingressei para a Faculdade de Biomedicina. Essa faculdade eu iniciei em Brasília e terminei aqui em Goiânia. Então, em Brasília, a biomedicina era voltada mais para a pesquisa, porque a biomedicina ela tem vários ramos, né? Genética, pesquisa, análises clínicas, enfim. E eu terminei aqui em Brasília porque o meu marido ele passou no concurso e eu tive que interromper, né, a minha faculdade em Brasília e retomei aqui na Católica de Goiânia. E a biomedicina sempre foi sua paixão desde menina? Ou teve algum determinado momento que você voltou os olhos para o curso? A biomedicina, na época que eu escolhi, era uma faculdade que era um ramo muito novo, né? Então, eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Eu queria ajudar as pessoas nessa área da saúde. Então, por esse motivo, eu escolhi a biomedicina por ser um ramo novo, né? E tinha muitas vertentes, né? No caso, eu poderia escolher várias coisas dentro dessa área de biomedicina. Então, por isso que eu escolhi essa área, essa faculdade de biomedicina. E a especialização na estética avançada, você voltou os olhos para... Em qual momento? Foi algo que, assim, apareceu várias pacientes para esse ramo? Porque, assim, vamos falar a verdade, a mulher goiana, ela é muito vaidosa. Isso a gente pode afirmar. Isso aconteceu dentro da sua carreira profissional? Raíra, o que aconteceu comigo? Assim que eu finalizei a faculdade, eu tive uma decepção com a biomedicina. Sério? Sim, porque assim, é uma área muito apaixonante, né? E aqui em Goiânia, eu já fui para a área de análises clínicas, então eu sou especialista em análises clínicas, né? Aham. Então, assim que eu terminei a faculdade, né, como todo formando, vai procurar um emprego nessa área. E é Exatamente. super complicado, né, o primeiro emprego. E eu fui procurar nessa área de análises clínicas. Só que os empresários, eles não queriam pagar o piso salarial, né? É tão complicado porque, assim, você sai da faculdade, aí você precisa... A experiência que você tem no campo de estágio, que você faz as horas complementares da faculdade, não serve de experiência para dentro do ramo da profissão. E isso dificulta muito, porque você precisa de experiência para poder trabalhar, mas eles não te empregam porque você não tem experiência. E isso eu vejo muito comum dentro acho que de praticamente qualquer profissão. Mas é tão complicado porque eu acredito que os empreendedores, eles poderiam dar a oportunidade, porque pode estar diante de um baita profissional e de um futuro profissional. E essa foi a sua dificuldade quando você começou na parte de análises clínicas? Na verdade, quando eu terminei a faculdade, que fui procurar o emprego nessa área, eles não queriam simplesmente pagar o piso salarial, né? O emprego tem, mas se você quiser iniciar, será sem o piso de biomédico.
né? E só que para mim foi muito, assim, foi frustrante, né, em relação a isso. Por quê? Porque no meu caso foram 8 anos para me formar, né? Eu tive que trancar a faculdade de biomedicina em Brasília, então, ou seja, eu perdi 3 anos da minha vida porque eu tranquei e mudei para Goiânia. Então, quando eu ingressei na Católica, eu tive que fazer uma prova, né, para ingressar na Católica, e com isso eu perdi os 3 anos da minha vida, porque já era voltado para análises clínicas, então eu teria que fazer outras matérias para poder acompanhar a turma. Sim. Né? Então, foram 8 anos dedicados à biomedicina, e assim que eu terminei, achando que eu iria ingressar como uma biomédica, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E na parte de frustração da carreira e tudo mais, nisso você voltou os olhos para a estética? Não. Aí eu dei um tempo, uma parada, porque veio a maternidade. Nossa! No ano seguinte... Sei bem o que é isso. No ano seguinte, eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje tem 14 anos de idade, o Guilherme. Então, aí eu dei uma paradinha nessa área da minha vida, que é a área de biomédica, né? Apesar de ser assim, a mãe, apesar do pai, ele muitas vezes ajudar, mas a mãe, ela se dedica bastante. Também na área da maternidade, eu tive que dar uma pausa antes de voltar a trabalhar na minha área, mas é uma das profissões mais bonitas, particularmente. Amo a maternidade, sou apaixonada na minha filha, e os filhos são uma bênção pra gente. Apesar da gente ter que parar a carreira profissional, eu acredito que o fato de ser mãe é uma carreira que você não é remunerado. Você trabalha mais de 24 horas por dia, Sim, em tempo integral, mas é um trabalho tão gratificante, particularmente. E eu acredito que você compartilha desse mesmo sentimento, porque a maternidade não só cresce como mulher, como pessoa, mas a gente também tem um lado maior de compreensão quando a gente vai atender um paciente que também é uma mãe de primeira viagem, então acabou de sair de um processo e está querendo aumentar a parte da autoestima, que veio de um processo depressivo e tudo mais. E entrando nesse assunto, Kátia, eu te pergunto, as pessoas elas estão em busca sempre da área da beleza. No seu consultório, isso acontece? Sempre uma paciente chega lá, ai, doutora Kátia, por favor, eu quero preencher porque eu sou incomodada com essa ruguinha, esse preenchimento aqui. Acontece isso dentro do seu consultório? Uma paciente que ela não está bem com a autoestima, ela não está bem com ela mesma, e você percebe isso quando vai fazer a consulta? Sim, como você mesmo falou, né, em relação... não é em busca somente da beleza, né? Mas eles estão em busca de autoconfiança, de autocuidado, né? Então, é muito mais profundo do que a beleza. Porque quando você fala, as pessoas estão em busca na área da beleza, soa como simplesmente fisicamente, né? E não é bem assim. Então, as pessoas elas estão tentando se inserir num contexto social, elas estão tentando buscar o autocuidado, né? Que eu acho que isso é maravilhoso, né? Quem que não gosta de ficar bonita? Não, Quem que não certeza. gosta de se sentir bonita, né? Sim. Então, então é nesse contexto, eu acho que é muito mais do que beleza. Porque quando uma pessoa vai fazer algum procedimento na parte da estética, precisa ter um entendimento que só há o resultado de dentro para fora. Porque se você não tem uma boa alimentação, você não tem um ótimo repouso, se você não tem uma rotina adequada, acredito, não é que não vá ter resultado o procedimento que você fizer estético, mas a durabilidade dele é maior do que aquele que aparece de qualquer jeito, quer um resultado rápido, e a gente sabe que não é assim. Leva um tempo, porque depende da pele da pessoa, da textura, depende também do biotipo, depende de vários fatores para que o procedimento que você realiza tenha o resultado que o paciente espera. E
eu me pergunto, eu fiquei sabendo que a doutora Kátia participou de um congresso aí de altíssimo nível. E eu fiquei curiosa para saber desse congresso. Como que foi, doutora Kátia, o congresso que você participou? O congresso é o congresso maior do Brasil, que é o Congresso Full Face, né? E ele foi maravilhoso. Foram 5 dias imersos, né, a essa área da beleza, área do autocuidado, área da saúde integrativa, que é o que você falou anteriormente. Essa saúde integrativa, ela visa tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, essa união que vai fazer com que o resultado para o meu paciente seja excelente, né? Então, foi neste congresso que veio a saúde integrativa, que é um dos temas, veio a naturalização, é uma tendência da área da estética, e junto com novas técnicas, novos produtos que estão no mercado, e teve bioimplantes, que agora é uma novidade no mercado, né? Então, tem essa parte de bioimplantes. Foi abordado também transplante de sobrancelhas. Transplante de sobrancelha? Sim, transplante de sobrancelha. Gente, que interessante! E isso me chamou a atenção agora. Como é que foi isso? Descobrir transplante de sobrancelha? O transplante de sobrancelhas faz na mesma linha que o transplante capilar. Você retira, né, a raiz, o bulbozinho dos cabelos aqui da nuca e leva para o microscópio, e aí você prepara e transplanta na área da sobrancelha. Isso, da sobrancelha. Gente, que interessante! E no quesito da parte facial, que é a sua especialidade, o que você mais gosta de mexer na linha facial? O que não é o que, mas na verdade é o que eu gosto de proporcionar para o meu paciente. Ótimo. Né? Então, o que é mais gratificante para mim é o meu paciente chegar e falar assim: nossa, você arrasou, né? Nossa, eu adorei o meu resultado. Você mudou a minha vida. Então, isso é o que mais me gratifica, né? A satisfação é o retorno, né? Que a gente chama o feedback positivo do paciente. E quando a gente vê que o paciente, ele se sente bem, é um retorno muito emocionante. Eu tive, particularmente, na área da enfermagem, a gente vê cada coisa, sabe, Kátia? Que a gente fica muito emocionada, mas eu tive um caso isso foi na época que eu ainda estava fazendo a faculdade de enfermagem. Atualmente, como terapeuta ortomolecular, graças a Deus, eu só tive feedbacks positivos. Mas na época da enfermagem, eu cheguei quase a desistir. Porque quando eu fui fazer o estágio de pediatria, nós fomos fazer ali no hospital materno-infantil. E lá tem diversos casos, então você pega casos assim, você vê altamente absurdos. Já presenciei cirurgias de reconstituição de genitália, isso pesa muito. E o profissional da área da saúde, acredito que todos os profissionais, sim, precisa ter um posicionamento de ética, tem que ter a compostura e um preparo todo psicológico para você não ter expressões faciais e o paciente e o cliente paciente não perceber se você está gostando ou não daquele atendimento. Então, na faculdade a gente aprende isso, mas quando você vai colocar em prática, é muito difícil. Eu me formei com 22 anos, então eu era uma menina. E quando eu comecei a fazer esse estágio, eu peguei um paciente que era uma criança de 6 anos. Era para eu retirar o sangue, a gente estava pegando a parte laboratorial, e era paciente, a hora que eu fui ler o prontuário, uma criança de 6 anos com diagnóstico oncológico de leucemia, e não estava reagindo mais ao tratamento. Sabe quando você pega... Eu espero que você não tenha tido esse sentimento, mas
Você pode me entender caso você tenha passado por isso. Sabe o que é a criança estar com a máscara e olhar no fundo dos seus olhos e falar, me salva? Nossa, eu assim... A hora que eu peguei esse caso, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, falei pros meus pais, eu falei, olha, não vou conseguir. Os meus pais, eles são tudo pra mim. Eles falaram, falta pouco, filha, vai, você vai conseguir. E eu, após a minha formatura, eu ainda infelizmente, teve 5 pacientes que, infelizmente, vieram a óbito, mas não por negligência do que aconteceu comigo, do que eu realizei, mas sim por negligências e outros fatores que vieram desencadear. Mas esse em questão foi assim, foi um ponto-chave que eu falei, eu não vou conseguir, porque criança, como mãe, mexe muito comigo. E ver uma criança com 6 anos de idade que nada resolvia, nada que os médicos faziam, nada do que você faria ali iria dar resultado, porque veio a óbito. É tão frustrante, porque... Ação de impotência. Muito. Porque como profissional da saúde, você preza o quê? Bem-estar e saúde do paciente. Seja como médico, seja como biomédico, seja como enfermeiro, como nutricionista, seja em que área for da área da saúde. Primeira coisa é o bem-estar do paciente. Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Tem pessoas que estão ali só por dinheiro e não olham o bem-estar do seu paciente. Sim. E eu acredito fortemente que não é o seu caso. Você é uma profissional que vê o bem-estar do paciente, a qualidade. Porque a sua maior gratificação é ter o retorno e o paciente falar, doutora Kátia, muito obrigada, porque você me trouxe a autoestima, você me trouxe a qualidade de vida. E eu acredito que no teu consultório isso existe. Então, esse caso em específico, ele mexeu muito comigo porque ele foi um divisor, assim, que ou eu largava de vez a área da saúde, falei, não vou dar conta, não vou conseguir, eu não tenho estrutura psicológica para isso. Ou eu colocava, essa é uma experiência que eu passei, vou utilizar ela para minha vida, vai me dar forças para poder continuar. Eu consegui fazer naquele momento o que precisava ser feito, que era o exame daquele paciente. Sim. Mas assim que eu cheguei em casa, eu caí em prantos, porque na frente do paciente você não pode esboçar nada. Você tem que manter a compostura, apesar de você por dentro, você estar quebrantado, você está sensibilizado com tudo que está acontecendo, mas na frente do paciente você tem que tomar uma postura de ética. Mas eu queria deixar bem claro aqui, tomar uma postura de ética não é falta de empatia. O fato de você se colocar no lugar do seu paciente, você ter um acolhimento, é ético. Então, naquele momento, eu realizei o procedimento, engoli seco, engoli o choro, cheguei, fui para a sala de repouso ali, conversei com a minha professora, eu falei, professora, eu não vou dar conta. E ela me acolheu, falou comigo, falou, não, você vai ser uma baita profissional, você vai dar conta. Respira, toma água e continua. Por quê? Trazer a saúde, trazer o benefício ao próximo, para mim é maior gratificante. É muito gratificante. Eu negligencio a minha própria saúde em prol de outras pessoas, muitas vezes. Teve vezes que eu deixava de cuidar de mim para tentar cuidar do outro. E na linha da estética, as pessoas precisam entender que também é saúde, porque coloca a saúde na mão de, me desculpa, mas em profissionais que você vê que não é profissional, que se dizem profissionais. E vou fechar essa caixinha aqui, gente, porque ela é muito extensa e eu acredito que sensibiliza muito. E
porque tanto eu quanto a doutora Kátia, a gente tem, com certeza, várias experiências. A gente poderia aqui, ficar na conversa o tempo todo. E eu queria agora, doutora Kátia, a gente conversar um pouquinho, que as pessoas confundem muito a questão da toxina botulínica para o ácido hialurônico. Vamos entender um pouquinho qual que é essa diferença? Eles são semelhantes ou não? Enfim, qual que é a diferença entre os dois? Então, vamos lá. A toxina botulínica, ela é um neuromodulador, né? O que ela faz? Ela relaxa o músculo e, por isso, você não consegue fazer mais os movimentos e você vê a formação das ruguinhas, tanto dinâmica quanto as estáticas. Quando a gente fala de rugas dinâmicas, são as rugas do movimento, que é quando você levanta a sobrancelha, quando você sorri, aparecem as suas rugas. Então, são aquelas rugas que aparecem e somem durante o movimento. E as estáticas que já estão instaladas no seu rosto, que a gente visualiza, né, só de olhar para a pessoa. Então elas já estão instaladas ali. Então, por exemplo, uma ruguinha que a gente chama de estática seria essa daqui, que a gente chama das mulheres bigodinho chinês, e uma que não é estática, a linha do sorriso, poderia assim dizer? Isso. Na verdade, nós temos que diferenciar algumas rugas. O bigode chinês não deixa de ser ruga, mas ele é chamado de sulco, né, por ele ser um pouco mais profundo do que outros tipos de ruga. Então, a gente chama de sulco nasogeniano. As rugas a gente pode ver ao longo, né, da bochecha, da testa, da área dos olhos. E os sulcos a gente pode ver aqui o sulco do bigode chinês, assim chamado popularmente. As marionetes também são sulcos, né? E então tem essa diferença. Uhum. Onde que pode ser aplicado a toxina botulínica? Hoje pode ser aplicado em vários locais, tanto facial quanto corporal. Hoje nós fazemos a toxina botulínica não só no terço superior, que a gente ainda tem essa cultura de fazer na testa, área dos olhos, entre as sobrancelhas e somente, né? Só um pouquinho. Você piscou aqui. O que aconteceu? Ficou parecendo a discoteca aqui atrás dela, coitada. Volta da parte dos sulcos. Tá. Eu tô falando meio assim, desse jeito, fingindo que não tô conhecendo, por causa do público que assiste, pra poder entender. Mas você pode falar todo esse termo técnico. Pode. Pode. Aí, pronto? Voltou. Então, vamos lá. Acho que é dos sulcos. Dos sulcos? Então, vamos lá. Então, nós temos várias diferenças entre as rugas, né? Então, não, volta aí. Peraí. Perdi o raciocínio. Dos sulcos, a gente chama popularmente de rugas, mas o termo correto é dos sulcos. Então, vamos lá. As rugas, elas podem se diferenciar em ruga dinâmica, que são aquelas do movimento, as rugas estáticas, que são aquelas que você visualiza ao olhar para a pessoa, que já estão instaladas e não conseguem mais sumir. E nós temos os sulcos, que são conhecidos popularmente como bigode chinês, ruga de marionete, né? Então, tem essas que não deixam de ser rugas, mas são sulcos porque elas são mais profundas. O Botox, que no caso é a toxina botulínica, hoje ela é aplicada na testa, na área dos olhos, entre as sobrancelhas, né? Então, culturalmente, a gente conhece esse tipo de aplicação de Botox, que é do terço superior. Mas nós podemos aplicar no rosto inteiro, na área do pescoço e algumas partes do corpo também, como as axilas, para controlar a sudorese. Nossa, que interessante. Então, o Botox, ele pode ser aplicado na axila? Sim, pode ser aplicado na axila. Para quem tem suor excessivo, que é hiperidrose, né? Uhum. Então, a gente consegue aplicar nas axilas e o efeito, ele dura em torno de 6 a 8 meses.
Mas, enfim, hoje a cultura do brasileiro é aplicar no terço superior. Está sendo mudado para aplicar no rosto inteiro. Qual que é a importância disso? Por que não aplicar só no terço superior e sim no rosto todo? Porque o músculo da face, ele é interligado. Então, se eu aplicar, como eu vejo muitos profissionais fazendo, aplicar só aqui na ruga do bravo. Doutora, você aplica só na ruga do bravo? E eu dispenso o meu paciente. Por quê? Eu explico para ele o seguinte, os músculos, eles são interligados. Se eu aplicar somente na ruga do bravo, que é essa área da glabela, eu vou estar sobrecarregando outros músculos adjacentes, como é o músculo frontal, né? Então, nós temos outros músculos que sobrecarrega. Então, por isso, o interessante é você aplicar a toxina botulínica aonde o paciente estiver precisando. E aí vem a parte do terço inferior, que a gente pode aplicar tanto na área da mandíbula para melhorar o contorno facial, melhorar e prevenir aquele bulldogzinho, que é aquela bochechinha caída que ninguém gosta, né? É verdade. É horrorosa. Então, a gente aplica para melhorar esse contorno, porque a gente tem um músculo inserido na metade da nossa face até embaixo, que é o músculo do pescoço, chamado de platisma. Então, ele puxa tudo para baixo. E aí, ao aplicarmos a toxina botulínica nessa região, a gente vai conseguir relaxar o músculo e ele vai dar uma leve levantadinha no seu rosto. Muito interessante. E no quesito do ácido hialurônico, tem alguma semelhança ou não? O ácido hialurônico é uma substância, inclusive, que nós produzimos no corpo, né? Ele faz a hidratação ali do nosso corpo. Ele veio, na verdade, para poder projetar, para poder dar volume, para a gente poder colocar onde a gente perde volume. E aonde que é isso? Onde você perde mais volume, que é a área dos olhos, né? O bigodinho chinês, que ele aparece. Então, a ruguinha de marionete. Então, a mandíbula para poder melhorar o contorno. Então, ele veio para poder projetar, para poder dar volume e para ele amenizar a questão dos sucos que a gente já havia falado. Só que o ácido hialurônico, a gente precisa se ater no seguinte. Às vezes a pessoa está com bigode chinês e ela fala assim, doutora, eu quero fazer o preenchimento na área do bigode chinês. Mas eu preciso conscientizá-la de que a gente não pode tratar o problema. A gente precisa tratar a causa do problema. E a causa do problema não é exatamente o bigode chinês. Ela pode estar perdendo volume na pré-maxila, que é a área dos olhos. Ela pode estar perdendo volume no zigomático. Então, eu preciso devolver esse volume para ela, para depois refinar o bigode chinês. É muito complicado porque às vezes ela quer tratar somente a causa e, na verdade, é como um todo. Então, tem que ir num consultório, falar tudo, o que você quer como resultado, e dentro do consultório, você explica que não é somente tratar o bigode chinês, e sim tem todo um processo, a raiz do problema, que se você tratar somente o bigode chinês, daqui a um tempo ela vai voltar a tratar, e na verdade você quer um resultado que a paciente retorne, mas com um resultado altamente positivo, tratando a raiz desse problema, para que ele não contorne. E doutora, falando agora do nosso tema, como que foi essa criação? O que é o Betox-K? Isso. Quando surgiu e o que é exatamente? Ele surgiu o ano passado, num congresso que eu participei. Então, nesse congresso a gente tem N novidades, desde produtos, substâncias que a gente pode agregar às nossas prescrições. Então, eu comecei a estudar e comecei a fazer alguns testes em relação a um cosmético que eu desenvolvi. Olha que interessante! Isso. Além de agregar outros
procedimentos ao tratamento do meu paciente. Gente, eu já tô interessada aqui, ó, no Botox. Vamos conferir. Muito interessante. Como que veio essa ideia? A partir desse congresso, foi através de alguma fala, de algum médico, ou estava assistindo e como que aconteceu isso? Quando os pacientes procuram no consultório, geralmente uma das queixas é a seguinte: doutora, meu Botox, ele não dura 4 meses. Gente. Doutora, aí tem N possibilidades que a gente estuda para saber por que ele não dura 4 meses. Um dos problemas que a gente consegue analisar é exercício físico intenso, né? As pessoas, quando fazem exercício físico intenso, elas movimentam muito o rosto, então termina que o Botox ele perde o efeito mais rapidamente. Sim, colocando lá dentro aqui da doutora Kátia, não é que ela está querendo dizer que o exercício físico ele é prejudicial. Não, é o intenso. Isso. Ele não é prejudicial, longe disso, né? Isso é ótimo para a nossa saúde. Então, outra seria a questão do sol. Então, tem várias possibilidades que faz com que a duração do Botox diminua. E tem algumas outras que simplesmente não tem, não tem um motivo, não tem uma explicação para isso. Então, o que eu fiz? Ao entrar no meu consultório, eu faço uma preparação da pele, né? Eu não simplesmente aplico o Botox. Isso é muito importante. Então, eu faço uma preparação da pele, eu aplico uns produtinhos, ou no dia que ela vai fazer o Botox, ou no retorno, eu escolho um dos 2 dias para poder fazer essa preparação da pele e perdurar aí por um tempo. E junto com essa preparação da pele, ela pode agregar outros tipos de tratamento, né, de procedimento ao tratamento dela, porque o que é importante falar? Não adianta você só aplicar o Botox se você não tem um cuidado com a sua pele. Isso é uma verdade, assim, gigantesca, porque as pessoas acham que aplicou, ali você não precisa fazer mais nada. E, na verdade, tem todo um cuidado pós-aplicação. Sim, você precisa ter um cuidado com a sua pele, né? A sua pele é igual ao cabelo. Você hidrata o seu cabelo? Sim. Então, a pele tem que ser a mesma coisa. A pele, você precisa usar um sabonete especial para a sua pele. Você precisa usar um hidratante para a sua pele. Você precisa proteger a sua pele do sol, das luzes, né? Essas luzes de escritório, enfim, essa luz azul. Então, você precisa ter um cuidado mínimo. Esse cuidado mínimo é o quê? Sabonete, hidratante, protetor solar. Esses cuidados dão uma durabilidade maior no quesito do Botox K e também no quesito de resultado ou não? Não, quando você faz a aplicação, a pessoa escolheu o Botox K, aí você dá todos os cuidados. Esses cuidados, você percebeu que dá uma durabilidade de mais ou menos quanto a mais? No meu caso e casos que eu tive, né, de testes, em torno de 5 a 6 meses. Nossa, então teve um aumento aí de 2 meses nos casos das pacientes que vieram te expor a reclamação. Sim, e é importante falar que tem um segredinho. Eita! Então vamos dar um segredinho. Anotem. Vou falar só uma vez. Tem um segredinho. No cosmético que eu ofereço aos meus pacientes, ele tem uma composição que é a toxina botulínica tipo C, ou seja, é um botox tópico. E que gente, que segredo maravilhoso! Quando a gente aplica o botox na pele, a gente usa toxina botulínica tipo A. E quando é de uso tópico, é toxina botulínica tipo C. Nossa, gente, eu tô impressionada. Justamente esse fator... Isso, é a base do cosmético. O nome é Nano BTX-C. Nano BTX-C.
gravar esse segredinho. Isso. E aliado a outras substâncias, né? Substâncias tensoras, vitaminas. Então, isso agrega demais ao tratamento. Nossa, gente, que informação maravilhosa. Perfeita. E, doutora Kátia, fala aqui pra gente, tem alguma idade, por exemplo, mínima para fazer esses procedimentos estéticos ou qualquer idade pode fazer? Não tem uma idade mínima para fazer procedimento estético, mas o que prevalece é o bom senso, né? Que tem faltado muito. Tem faltado muito. Então, assim, depende do caso, né? Depende de cada caso. Como a gente está falando aqui de saúde, às vezes a pessoa ela tem, por exemplo, uma paralisia facial. Você vai fazer essa aplicação. Essa paralisia facial, às vezes a pessoa ela tem essa paralisia, de um lado fica mais tenso do que do outro. Uma toxina botulínica iria relaxar, ela iria se sentir melhor com isso, né? Então, assim, não tem uma idade mínima, mas prevalece o bom senso. O que eu recomendo é que as pessoas elas façam procedimentos tanto de botox quanto preenchimento quanto bioestimulador quando tiverem um pouquinho mais velhos. Quanto mais velha, Kátia? De 20 anos para cima, né? O bioestimulador, depois dos 25 anos, dependendo do tipo de flacidez da pessoa. O botox, geralmente, em torno dos 25 anos. Então, mas isso depende de cada caso. As pessoas precisam entender que acredito que no seu consultório deve aparecer muito dos casos que eu já peguei como na área da cirurgia plástica. É você almejar ter a sobrancelha de tal celebridade ou o corpo de tal celebridade, o nariz, o preenchimento, a boca, enfim, uma série de fatores que, na verdade, precisa coincidir com o seu biotipo. E o que fica bonito no seu rosto não fica bonito no meu e vice-versa, porque nós somos seres humanos únicos. Cada um tem um tipo de pele, um tipo de aparência, todo ser é único. A digital é única. Nem gêmeos têm a mesma digital. Quanto mais pessoas diferentes. Então, eu posso até almejar, vamos supor, ter a boca da Angelina Jolie. Eu posso almejar, mas será que vai ter um resultado bom por causa do formato do meu rosto? Será que o preenchimento do bigodinho chinês que a gente fala popularmente, será que vai trazer o resultado que eu espero? Porque a expectativa e a realidade ela é bem diferente. Porém, como profissionais, a gente sempre tenta aproximar o resultado do que o paciente espera, mediante o bom senso, mediante toda a anamnese, mediante todas as consultas que o paciente espera da gente. Porque cria-se uma expectativa que muitas vezes não é condizente com a realidade. Então, aquilo que responde bem num paciente, às vezes não responde em outro. E, para mim, o bom profissional é aquele que atende, consegue reverter as intercorrências. Acredito que pode acontecer as intercorrências? Pode. Mas quando você é um bom profissional, tem uma bagagem, tem uma especialização, estuda a parte teórica, com certeza diminui a probabilidade das intercorrências. E, doutora Kátia, finalizando aqui esse episódio, qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, a mensagem que eu deixo aqui, sim, busquem o que vocês, quiserem buscar, ou seja, quer se sentir melhor? Sim, eu acho que é muito gratificante a gente se sentir melhor por dentro, a gente se sentir melhor por fora. O autocuidado físico, emocional, social está atrelado à beleza, né? É isso que é beleza, é isso que é a saúde. Mas busquem um profissional que seja qualificado. E um profissional qualificado não quer dizer que ele seja só formado,
mas um profissional que está atento às mudanças, atento às atualidades, né? Atento aos novos produtos, às novas técnicas, que esteja atento ao conhecimento que a estética muda constantemente. Então, tem que buscar, não é valor, não é questão de preço, e sim a qualidade, porque você precisa se valorizar. Então, é nesse sentido que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Doutora Kátia, muito obrigada pela sua presença. Essas informações foram maravilhosas e eu sei que esse podcast ficou riquíssimo. Eu que agradeço, Raíra, por estar aqui, pela oportunidade. Você realmente me arrancou suspiros, lágrimas, mas tudo bem. Muito obrigada. Eu espero tê-la aqui novamente. Foi uma honra em conhecê-la. Quando você quiser. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.